Histórias assombradas. Era para ser um milagre, mas existia uma maledite. Segue o meu relato. Oi, Ana, tudo bem com você? Você é uma moça que nos conta. Meu esposo me apresentou o canal assim que nos conhecemos. Foi logo no início do canal, final de 2013, início de 2014. Eu já gostava do canal até que o senhor Matheus teve a brilhante ideia de colocar a linda esposa dele para ler relatos. Aí não teve jeito, me apaixonei e não larguei mais. Muito obrigada. Todos os nomes estão trocados. Ok. Meu nome é Fulana. Flurusteca Fulana. Meu nome é Fulana, tenho 43 anos, 3 filhos, estou no meu segundo casamento, só que dessa vez estou casada com a minha cara metade. Um pouco da minha família. O meu pai e a minha mãe se conheceram na escola. Era uma escola técnica para ensino médio. Lá eles namoraram e se casaram. Minha mãe só teve uma gestação, então nasceu eu e a minha irmã. Meus pais tinham um casamento lindo e quase perfeito. Ana, quando pensei em escrever esse relato, eu achava que eu ia mandar um relato de milagre. Mas eu estava errada. Tinha a demônia da maledite na história. Em março é o aniversário da minha mãe. No ano de 2019, ela comprou um pacote de viagem para comemorar em uma praia lindíssima do nosso Nordeste. Como as almas gêmeas já são casadas e têm os seus trabalhos, a minha mãe, é isso? A minha leva os representantes. Acho que é isso. Como as gêmeas já são casadas e têm seus trabalhos, minha mãe, eu acho, leva os representantes, os netos. Eu tenho 3 filhos e minha irmã tem 2. Acho que é isso. A minha mais velha, que tem 23 anos, também trabalha, e a minha sobrinha mais nova não queria ir. Minha mãe levou os outros 3, então. Porém, aconteceu a pandemia e o passeio foi adiado para o mês de novembro. Então, os meus pais pegaram os netinhos queridos e foram para o tão desejado passeio. Tá, foi adiado, mas deu certo. Meu pai ama dirigir, então ele foi todo feliz. Só que ele já estava sentindo uma dor nas costas. Foram todos felizes e foi tudo ótimo. Na volta, a dor estava pior. A família do meu pai é evangélica, então decidiram fazer um grupo de oração e a dor passou. Mesmo assim, eu pedi para minha mãe levar ele no médico, né? Eu tô morando em outro estado. Eu falo com eles todos os dias. Meus filhos não quiseram vir comigo. Lá na nossa cidade, eles já tinham tudo encaminhado, além do vovô e da vovó, né, para puxar o saco dos netinhos. Então, minha mãe levou meu pai ao médico do posto, um clínico geral. Chegando lá, ele pediu um raio-x com o resultado. O médico pediu um raio-x e com o resultado, meu pai retornou ao médico. O médico falou que o coração dele estava crescendo. Eu não sei, Ana, mas eu tinha certeza de que não era o coração. Então pedi para minha mãe levar ele em um cardiologista. Ela pediu para o médico um encaminhamento para o cardiologista. Chegando lá, meu pai não gostou. Ele observou o raio-x e passou uma medicação para ele tomar. Não pediu nenhum outro exame. Pedi para minha mãe levar ele em um particular. Ela disse que estava sem dinheiro. Eu disse que eu mandaria o dinheiro. Então ela falou que não conhecia nenhum cardiologista bom. Foi aí que eu lembrei que ela tem um grupo no WhatsApp das coleguinhas da escola. Ela tem um grupo de WhatsApp das coleguinhas da escola e que tem alguns que são médicos. Então eu falei, mãe, pergunta aí para os seus coleguinhas se eles podem indicar algum. Um dos coleguinhas indicou a doutora Maria e a doutora Maria era toda doida, mas pediu um monte de exames. Outro raio-x, uma ressonância e outros exames de sangue. Meu pai fez todos, menos a ressonância. Ele simplesmente não conseguia ficar deitado. Ele tentou 2 vezes e nada. Quem ia fazer a ressonância era a própria Maria. Na 3ª vez, do nada, Maria pede o raio-x para minha mãe. Como assim? Ela olhou e disse... ela pediu o raio-x para ver. Ela pediu o raio-x para minha mãe para dar uma olhada no raio-x, eu acho. Aí ela olhou e disse, meu Deus, o senhor precisa de um pneumologista urgente. Eu vou dar um telefonema
Ela disse, né, eu vou dar um telefonema. Aí ela ligou, mas não conseguiu falar com a pessoa. Então disse para minha mãe o seguinte: olhe, tente marcar com esse doutor aqui, ele é o melhor. E entregou um cartão para minha mãe. Ana, quando minha mãe pegou o cartão, o nome do doutor era Marcos. Minha mãe parou e pensou: será que é o Marcos que eu vi crescer, que era nosso vizinho? Minha mãe foi para casa e me ligou, me contou, então eu falei: é ele sim, mãe. Só que ela não conseguia falar com ele. Eu imediatamente liguei para a gêmea, ela é cantora, então então tem todo mundo nas redes sociais dela. E aí eu perguntei: gêmea, você tem o contato da Josefa, mãe do Marcos? E expliquei mais ou menos o que estava acontecendo. Ela respondeu que sim, e quando eu falei com a gêmea era 7h30 da noite, quando eu falei com ela era 7h30 da noite. Às 8 da noite, a minha mãe já tinha o número de todo mundo, até das irmãs do Marcos, do doutor Marcos. Só que o doutor Marcos não estava atendendo. Ele estava com Covid e ele não ia poder atender o meu pai. O doutor, então, encaminhou meu pai para o professor dele, para o meu pai ser atendido no hospital universitário. Eu não sei no estado de vocês, mas aqui no meu estado é muito difícil conseguir uma vaga no hospital universitário. Chegando nesse hospital, o Dr. Pedro atendeu meu pai. Levou os alunos com ele. Meu pai se sentiu uma cobaia, mas tudo bem. Diagnóstico: meu pai estava com água no pulmão e com um linfoma. Ele tirou 1,5 litro de água do pulmão e começou uma quimioterapia. O linfoma estava no início, graças a Deus. De início, o médico passou 6 quimioterapias e depois acrescentou mais 2, total 8. Meu pai teve acompanhamento de pneumologista, cardiologista, hematologista e todos os exames. Tudo isso de graça pelo hospital universitário. Até as 6 quimioterapias ele não teve nenhuma complicação. Até aqui eu acreditava que o relato seria o relato de um milagre. Na 7ª quimioterapia, ele já ficou fraquinho e com dor. Um dia antes da última, ele teve febre e teve que ficar internado. Quase um mês depois, que seria em 14 de novembro de 2021, ele estava tomando a última quimioterapia. Todo final de ano eu passo lá com eles, e nesse eu já fui pensando, quando eu voltar, vou mandar um relato de milagre para Ana. Quando estava lá com eles, foi tudo festa, ele estava fraquinho ainda, mas curtimos um bocado. 3 dias antes de eu voltar para onde eu estou morando, eu falei para o meu esposo que teríamos que visitar um amigo nosso que é pai de santo. Vou chamar ele de Zé. Zé já ajudou muito a gente. Depois eu mando os relatos para você. Eu tenho mais 3 maledites na minha vida, mas essas vieram com o combo do casamento. Nem tudo é perfeito, né, Ana? Quando cheguei na casa do Zé, ficamos conversando e eu não tinha nem o intuito de falar com nenhuma entidade dele, mas de repente ela veio, Dona Sete Saias. E já chegou falando: eu estava trabalhando, mas quando soube que vocês estavam aqui, eu deixei o que estava fazendo e vim falar com vocês. O nosso encontro foi o seguinte: ela pegou o baralho e disse: pergunte o que vocês quiserem. Meu esposo perguntou um monte de coisa. Eu já não gosto de perguntar muito, sabe? Eu acho que a gente só tem que perguntar se tiver com uma questão muito séria. E ela ficava o tempo todo me cutucando, sabe? E falando: não vai perguntar nada não, moça? E eu respondia: ai, acho que não. Até que veio na minha cabeça perguntar da saúde do meu pai. E aí eu perguntei: o meu pai vai ficar curado? E ela respondeu: não. E continuou: seu pai foi envolvido com uma mulher? E agora, queridos assombrados, é agora que vem a vez dela, a Maledite. Aqui que a Maledite entra. Maledite trabalhava com o meu pai e com a minha mãe. Meu pai e a Maledite eram funcionários concursados e a minha mãe tinha um cargo de comissão. O chefe da minha mãe era o pai da Maledite. O marido da Maledite a deixou. Ela já tinha fama de uma mulher um pouco dada e já tinha ficado com quase todos os coleguinhas de trabalho, menos com o meu pai. Só que tem uma questão nessa história, queridos assombrados.
Isso aconteceu em 1996. Pois é. Agora, voltando no tempo, tá? Cortou ali na Sete Saias, na Dona Sete Saias, que perguntou pra ela, seu pai foi envolvido com uma mulher? Isso foi em 2021, acho, né, que ela tava falando agora. Então, voltando um pouco no tempo, essa história em 1996. Agora eu vou contar pra vocês o que a Maledite aprontou nessa época. Eu não sei como meu pai caiu nas graças da Maledite. Meu pai sempre foi um ótimo marido, nunca tinha traído a minha mãe, era um pai maravilhoso, aliás, isso ele nunca deixou de ser. Os meus pais eram aquele tipo de casal que todo mundo admirava. Então, meu pai estava tendo Meu pai estava tendo um caso com a Maledite. Minha mãe estava ocupada cuidando das gêmeas aborrecentes, cuidando da casa e cuidando de um pai acamado, no caso, meu avô. Ninguém sabia da traição do meu pai. Até que um certo dia eu estava arrumando a casa e uma senhora em espírito, eu consigo ver e falar com espíritos. Isso é herança do meu pai, sabe? Esse dom. Também tenho sonhos premonitórios e essa é a herança da minha mamãe. Então a senhorinha chegou, o espírito dessa senhora chegou e me contou que o meu pai estava traindo a minha mãe. Eu fiquei uma semana com dor de estômago, só pensando no que eu deveria fazer. Minha mãe percebeu que eu não estava bem e veio logo perguntar. E eu disse logo. Minha mãe sabia que eu via espíritos, então não achou estranho a minha história. Quando meu pai chegou, ela já foi colocando ele contra a parede. E ele confessou tudo. Minha mãe arrumou a malinha dele e mandou ele embora. Com o tempo, os dois estavam sofrendo. Então cheguei para o meu pai e disse assim: você quer voltar para casa, pai? E ele respondeu: quero. Então eu disse: vamos lá pegar as suas coisas agora. Avisei a minha mãe que ele ia voltar e fui com ele pegar as coisas. Ele voltou e, como toda Maledite que se preze, ela começou com as magias. Quando meu pai chegava perto da minha mãe, ele sentia cheiro de enxofre. Eles viam vultos negros dentro do quarto, foi tudo muito triste. Mas eles superaram, com muita oração e com muito amor. Pensamos que a Maledite não fazia mais parte das nossas vidas, até que voltamos agora para janeiro de 2022. Janeiro de 2022. Agora eu vou continuar passando para vocês a informação que a Dona Sete Saias falou. A Maledite tentou fazer uma amarração, mas não deu certo. Segundo a Dona Sete, a amarração não funciona para amor verdadeiro. Então, Ana, ela partiu pro pesado. Ela fez um feitiço de magia negra. Ela colocou o nome do meu pai dentro de um caixão. Ela colocou o nome do meu pai dentro do caixão de uma pessoa que morreu de câncer. E fez a bondade de deixar essa pessoa presa na terra com essa missão. Essa pessoa só se livraria quando levasse o meu pai. Quando matasse, né? Na hora em que a Dona Sete falou isso, a pessoa morta, o defunto que foi usado para isso, se mostrou para mim. E era a mãe da Maledite. Você acredita, Ana? A mulher teve coragem de aprisionar o espírito da própria mãe para fazer isso para ela. Veja como a pobre é uma doente. A Maledite é doente, só pode. Esse caso aconteceu lá em 1996 a 97. A mãe da Maledite morreu em 2004 ou 2005, não lembro bem. E ela só conseguiu encostar no meu pai em 2022. Peraí, mas o trabalho ela não fez em 96 e 97, né? Porque a mãe da Maledite morreu depois, então ela fez o feitiço nessa época, né? De 2004, 2005. Mas ela só conseguiu encostar em meu pai em 2022. E eu perguntei à Dona Sete, por que só agora? E ela respondeu que o meu pai baixou a guarda. Ele deixou de orar e estava com a fé um pouco abalada. Com essa questão de pandemia e tudo mais, nós ficamos separados. Não podíamos ir para a igreja. Eu também não estava morando perto. Sabe, Ana, eu e meu pai sempre fomos muito ligados. Eu sou muito ligada aos dois, a minha mãe e o meu pai.
Na época que a Maledite tinha feito os outros trabalhos, ela reclamava para os amigos que tudo que ela tentava tinha uma filhinha dele que protegia ele. Na época eu tinha 15 para 16 anos. Eu protegia o meu pai com amor, só isso. Vamos para o final dessa história. Dona Sete disse que tinha que fazer um trabalho urgente, senão não iríamos conseguir. Meu pai, criado em berço evangélico, não aceitou fazer o trabalho. Eu tive que voltar para a cidade em que eu moro e trabalho e continuamos na oração e na fé. Em 3 de março de 2022, o meu pai ia voltar no oncologista. Ele estava fraquinho, com muita dor. Eu ligava todos os dias de manhã e à noite. No dia 2 de março de 2020, à noite, eu pensei, não vou ligar hoje não. Amanhã eles têm médico cedo e aí eu ligo para saber como foi lá no médico. Mas escutei uma voz no meu ouvido dizendo, ligue. Eu liguei, brinquei com ele, fiquei na torcida. Dentro de mim tinha uma coisa que só me falava assim, no dia 3 de março você vai ter uma resposta. E tive. Eu fui acordada às 4h30 da manhã. Minha filha mais velha me avisou. O vovô morreu. Eu fiquei meia hora sem entender nada, calada. Meu esposo ficava falando, fique calma, tá? Fique calma. E eu lá, parada. Quando falei reclamando, ele nem veio... quando eu falei reclamando. Ele nem veio se despedir de mim. Mas ele foi, Ana. 1 hora antes da ligação, tinha alguém me empurrando na cama, tentando me acordar. E eu acordei. Fiz um tchunco, não sei o que é isso, e voltei a dormir. Voltei para minha cidade e enterrei o meu pai. E fiquei um tempo sem falar com Deus. Mas eu disse a Deus, Deus, eu sou humana, então me dê um tempo, por favor. Depois o meu amigo Zé, o pai de santo, fez uma gira de Preto Velho e perguntou se eu queria participar online. Eu queria saber notícias do meu pai. O Preto Velho falou que ele estava com a mãezinha dele e que logo ele teria autorização para vir falar com os seus entes queridos. E ele veio, já 3 vezes em sonho, todos para avisar a gente de alguma coisa ou de alguém. O primeiro, vocês acreditam que era para avisar que a Maledite queria atrapalhar a questão da pensão da minha mãe? Mas graças a Deus ela não conseguiu. O outro foi para minha mãe ficar ligada com a gêmea e com meu cunhado. Eles queriam passar a perna nela e tentar ficar com o carro dela. Ela não dirige, mas não está morta também, né? Ela pode aprender. E ela conseguiu se livrar dessa também. O outro foi para mim, me avisando da minha cunhada Maledite. Depois eu te mando o relato sobre ela, a mãe e a ex do meu marido. O preto sobre a cunhada, a mãe e a ex do meu marido, tudo Maledite, acho. O Preto Velho falou também que ele é quem tinha pedido a Deus para ir. Ah, tá, foi o pai dela que pediu a Deus para ir. Ele estava com muita dor e que já estava na hora dele mesmo. Ele falou que o meu pai sempre foi um homem bom e justo. O único deslize da vida dele foi essa Maledite. E ele sempre pediu perdão para a gente por ter deixado a gente passar por isso. Acredito que o meu pai pagou o que tinha que pagar e foi para um lugar melhor. Agora peço que todas as famílias se mantenham em oração, com boas vibrações, com muito axé, com a força que vocês acreditam, com muito amor e muita cumplicidade, para que nenhuma Maledite entre na família de vocês. A Maledite eu não sei por onde anda, nem lembro o nome da dita cuja. Só peço que ninguém da família pague pelos erros dela. Então é isso, Ana. Muito obrigada por ler o meu relato. Espero que esteja de fácil entendimento e desculpa pelo tamanho. Eu já tinha te mandado um relato falando um pouco dessa Maledite, mas tem outras coisas também. Então, se quiser, é só pesquisar por esse e-mail e deletar o relato. Faz tanto tempo que eu nem lembro o título. Beijinhos, Ana, para você e para todos os seus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o que eles descobriram ali, na verdade, foi algo mandado pela Maledite anos antes, mas que nunca pegava. E agora que ele baixou a guarda, deu aquela abalada na fé, digamos assim, a coisa pegou.
Gente, e esse negócio de pandemia também, né? Quem não abalou? Quem não ficou abalado em vários quesitos? Não é? Então tinha uma maledite no meio que só foi saber agora. Por isso ele tava doente. Gente do céu, olha só as coisas. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.